uma excelente tarde para você. Obrigado por essa companhia boa. Que satisfação a gente juntos em mais um sábado. É o nosso Agro Record, trazendo sempre as principais notícias do Agro Record, notícias importantes do agronegócio e sempre falando também da agricultura, sem esquecer da pecuária. Juntos vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Por causa dos preços baixos no mercado, o milho da safra passada ainda ocupa espaço em muitos armazéns. E em Goiás, o clima prejudicou a produção de... E ainda vamos ver que cresceu o consumo do café solúvel em 2023 no Brasil. A gente inicia aqui falando que muitos produtores já terminaram de colher a soja, é o seu caso. O outro desafio agora é o armazém, ou seja, a armazenagem, guardar, estocar tudo isso. Por conta dos preços baixos no mercado, o milho da safra passada, você acredita, ainda ocupa espaço em muitos armazéns. Nesse período não é muito difícil encontrar máquinas no campo. A colheita segue em ritmo acelerado em todo o estado de Goiás. Os grãos saem do campo e vão parar nos armazéns. Essa safra, os produtores enfrentaram muitas dificuldades com as questões climáticas e os preços praticados no mercado. Mas os produtores ainda têm mais um desafio. Com a queda no preço dos grãos, muitos suspenderam as vendas e, com isso, ainda tem milho da safra passada ocupando espaço em muitos armazéns. Em Jataí existem 58 armazéns em áreas particulares. Só o município deve colher mais de 17 milhões de toneladas de soja nessa safra. A gente não tem condições de fazer as comercializações, de desocupar os armazéns, porque os preços estão aquém do que remunera o produtor. E isso faz com que o produtor fique aguardando e aí, segurando esses grãos. E agora chega na época agora da safra, chega na época da colheita da soja, ainda tem armazenado ainda milho, por exemplo. Não tem jeito de misturar, Tem que desocupar. É difícil isso, Muitos assim estão vendendo, outros permanecendo no Ciro Bolsa para receber a soja, mas realmente é uma situação assim difícil, porque o pessoal vem segurando, porque os preços vêm caindo e está ficando ruim e não remunera, Apesar das incertezas dessa safra, há perspectivas de melhoras para os próximos meses. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, soltou o número de 149,6 milhões de toneladas de soja. Já o USDA, equivalente ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que faz projeções de safra no mundo inteiro, a instituição mais respeitada do mundo, para o Brasil, publicou 156 milhões de toneladas. A diferença é muito grande, por isso muita incerteza dos produtores e também do mercado. Com a chegada da safra, é natural que os preços fiquem pressionados, mas depois que nós passarmos pelo período de março e abril, o mercado vai encontrar a realidade do tamanho dessa safra. A depender do tamanho dessa safra, os preços podem subir um pouco. Outra coisa interessante é o mês de junho e julho, que vai estar definindo a próxima safra nos Estados Unidos. Então, até junho e julho, o produtor terá oportunidade de comercializar seu grão com algum ganho. O que a gente vê o mercado e os especialistas de mercado estão recomendando é que, se o produtor tiver condições, para que ele segure esses grãos, vende isso paulatinamente, sem muita pressa, dependendo aí da situação que está, porque é uma situação difícil também, porque hoje o preço da soja hoje está baixo, então você precisa vender mais produto para você poder levantar o capital que é necessário. Então, isso atrapalha um pouco aí a logística de negociação do produtor rural. Mas o que tem sido aconselhado é que vendam escalonadamente, para que não impacte mais ainda para baixo os preços dos grãos. A gente retorna aqui conferindo então como ficou na semana a cotação do milho e de outros produtos agrícolas. Veja só. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,14. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.019,71. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 108,39.
A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 63,11. A saca de 60 quilos de soja está em R$ 118,79. As estimativas para a safra brasileira de soja foram reduzidas pelas principais entidades e consultorias de mercado. Acompanhe e entenda com a gente. A produção brasileira de soja em 2023-2024 deverá totalizar pouco mais de 149 milhões de toneladas, com retração de 5,5% em relação à safra da temporada anterior, que ficou em mais de 157 milhões de toneladas. A atual estimativa foi divulgada pela consultoria Safras e Mercado, que fez ajustes nas produtividades médias esperadas para estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, após alguns estados registrarem baixa umidade e temperaturas elevadas nos últimos 3 meses do ano. As chuvas de dezembro trouxeram um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das lavouras, principalmente nas áreas que foram semeadas mais tardiamente ou replantadas. Já para a Conab, a produção brasileira de soja deverá totalizar 149 milhões e 400 mil toneladas na temporada 23-24, recuo de 3,4% na comparação com a temporada anterior. A projeção faz parte do 5º levantamento de acompanhamento da safra brasileira de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Outra estimativa divulgada foi feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que projetou a safra brasileira em 156 milhões de toneladas. Para a Argentina, a previsão é de produção de 50 milhões de toneladas. O mercado esperava número de 153 milhões para o Brasil e de 50 milhões e 800 mil toneladas para a Argentina. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou ainda que a safra norte-americana de soja deverá ficar em 113 milhões e 350 mil toneladas. Os números foram mantidos na comparação com janeiro. O Agro Record faz mais um rápido intervalo e na volta, no próximo bloco, vamos ver que o clima prejudicou a produção de uma fruta muito saborosa. Você com certeza deve gostar. É a pitaia. A pitaia é uma fruta exótica, uma delícia, né? Ainda pouco conhecida, mas quem conhece gosta, muito saborosa. E o que muita gente não sabe é que tem produtor em Goiás, estado que está no nosso corredor por aqui, não é verdade? Nós fomos até lá, até na fazenda do senhor Ailton, em Piracanjuba, conhecer um pouquinho mais sobre o cultivo que esse ano foi prejudicado por conta do clima. Quem mostra pra gente é cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 236,35 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 6,76. E segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 99.600 toneladas em janeiro. Isso supera em 11,7%, gente, o total exportado no mesmo período do ano passado. Acompanhe a reportagem. O último levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal mostra que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 99.600 toneladas em janeiro, superando em 11,7% o total exportado no mesmo período do ano passado. Em receita, as vendas internacionais do setor totalizaram 199 milhões de dólares. Saldo 6,3% menor do que o total registrado em janeiro de 2023. Entre os maiores compradores de carne suína brasileira no mês de janeiro estão China, que importou 23.100 toneladas, Filipinas, com 12.300 toneladas e expressivo aumento de mais de 241%, Chile, que comprou 10.800 toneladas, Hong Kong com 9.500 toneladas e Singapura, que importou 5.100 toneladas. Entre os maiores estados exportadores, Santa Catarina lidera com 55.500 toneladas exportadas em janeiro, 11% a mais se comparado ao mesmo período que no ano passado. Destaque ainda para Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Brasil começa com números positivos, com disponibilidade bastante suficiente no mercado interno,
mas mostrando ao mundo que tem capacidade para ser um grande fornecedor e inicia o ano com exportações de 100 mil toneladas, próximas de 100 mil toneladas de suína. O Brasil está pronto para seguir um ano positivo, mantendo a sua parceria com as indústrias locais dos mais de 150 países importadores, que vai complementar a sua produção local e ajudar na segurança alimentar em 2024. Mais um rápido intervalo aqui no nosso Agro. Da volta tem o próximo bloco e vamos mostrar que cresceu em 2023 o consumo de café solúvel. Você gosta? Pois é, a expectativa é de que ele continue a aumentar aqui no Brasil. A gente retorna conferindo como deve ficar o tempo ao longo desta semana. A previsão do tempo para a região é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 24 e 33 graus. Em Araçatuba, a temperatura fica entre 23 e 33 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas ficam entre 23 e 34 graus. Eu não abro mão de um bom cafezinho. Tem muita gente que gosta daquele coado, né? No coador tradicional, papel, de pano, mas independente dessa conversa, vamos mudar a prosa, porque o consumo de café solúvel, exato, solúvel, cresceu em 2023 no Brasil. E entre os motivos, os investimentos realizados pelas indústrias do setor, o que explica muito. A expectativa é que em 2024 o consumo interno permaneça registrando crescimento. Veja só. Por conta da praticidade, aí é rápido, prático, 4 crianças, às vezes correria do dia a dia, agora com as voltas às aulas, vai lá e coloca rapidinho. Café solúvel é muito prático. Agiliza o nosso dia, uma correria, aquele ali a gente pega, faz, não acorda ninguém em casa, não acorda os filhotes e a gente toma o café que é o nosso vício. Num volume pequeno, bem menor, porque 5% do consumo total do Brasil é na forma de solúvel, mas vem crescendo. Nós ultrapassamos a barreira de 1 milhão de sacas, né, o que equivale a praticamente a 24.300 toneladas, muita praticidade. E com a qualidade sendo excepcional, é evidente que os resultados aparecem e com muita oportunidade para o Brasil. Se no Brasil é 5% o volume de café em relação ao todo, né, do consumo, no mundo chega a 28%. Então nós temos aí um caminho muito grande, realmente é terceiro ou quarto. E também a surpresa de países produtores de café e produtores de solúvel comprando muito do Brasil. Vietnã, México, a própria Indonésia, países que produzem e que tiveram um volume considerável não só de solúvel como de café verde também. E isso é importante porque mostra a nossa competitividade pela inovação tecnológica que as nossas indústrias têm sempre proporcionado em termos de melhoria na inovação, de criar produtos melhores e cada vez mais diversos. O deste sabadão, pois é, tá acabando, fica por aqui. Obrigado por essa companhia boa, um fim de semana abençoadíssimo. Se de repente você perdeu algum momento, quer rever as reportagens mostradas aqui, ou então aquelas que passam na nossa grade, simples, entra no nosso site, tá aparecendo aí para você, é o recordtvriopreto.com.br, você vai encontrar tudo da nossa programação. E se você quiser chamar a gente pelo Zap para dar sugestões de reportagens, coloca o telefone aí na tela para você ver, é o 17 99618 8829. Mais uma vez, obrigado demais por essa companhia. Fica com Deus, excelente final de semana. Você fica muito bem acompanhado com ela, Mara Guiotto e o Record Entrevista. Tchau!